Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero meditar com vocês na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, que fala sobre a alegria. Diz assim, versículo 4: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Várias cartas Paulo escreveu preso. Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão. Essas foram as primeiras cartas que Paulo escreveu preso. E ele, mesmo estando preso, ele se preocupava com os irmãos. Nesse caso aqui, ele estava preocupado com Evódia e Sintique. Eram pessoas que ajudavam ele na obra. Duas mulheres, mas que estavam tendo problema de relacionamento. E aqui ele as orientou, falando para elas, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa alegria não é um substantivo. Aqui é um verbo imperativo, é uma ordem. Por que Paulo dizia isso para essas duas mulheres que estavam com algum problema de relacionamento que a Bíblia não relata, mas eram pessoas que ajudavam ele na obra? Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. E ele estava passando por várias privações também. Mas ele estava preocupado com essas pessoas que estavam vivendo dessa forma. E pessoas que temiam a Deus. E Paulo não deixou de ajudar, sempre fazendo a obra do Senhor. Ele mesmo preso ganhava muitas almas para Deus. E ele ganhou toda a guarda para o Senhor. E ele preso pregava a palavra de Deus e ainda ajudava os irmãos que estavam fora nas igrejas de várias cidades, como nós já vimos. Que ele escreveu para várias. Eu acabei de falar algumas, as primeiras. Mas ele escreveu várias cartas, preso, para ajudar os irmãos que estavam vivendo de uma forma errada ou vacilando em algum ponto, em alguma coisa, assim como nós hoje em dia. Nós vacilamos sempre, estamos sempre pedindo perdão a Deus pelas nossas falhas. Nós sempre estamos, por mais que nós queremos agradar a Deus, às vezes sempre pensamos alguma coisa, ou nos desentendemos, às vezes ou com o filho, ou com o esposo, ou com uma amiga, ou com irmã em Cristo. Enfim, porque nós não somos perfeitos. E isso nós temos que entender quando o irmão erra. Porque como que eu vou cobrar da irmã uma perfeição que eu não tenho? Perfeito só foi Jesus. Só ele foi perfeito. Não tem como cobrar perfeição. Como cobrar a perfeição do meu esposo se eu também não sou perfeita? E eu também erro. Aquele que podia cobrar a perfeição, ele fez o contrário. Ele nos amou de tal forma que ele mandou seu filho morrer na cruz do Calvário por nós. E através dessa morte, desse sacrifício, do corpo do filho dele sendo rasgado na cruz, nós podemos ser justificados. E receber o direito de ser chamado filho de Deus e ter direito à salvação. Porque essa vida que nós estamos aqui é uma passagem. E Paulo, ele obedecia a palavra de Deus. E Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele tinha muitos motivos para não se preocupar, porque ele vivia perseguido. Ele foi perseguido em Damasco. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi açoitado em Filipos. Ele foi chamado de impostor em Corintos. Ele foi preso em Jerusalém. Ele foi picado por uma cobra em Malta. Ele foi esquecido em Tarso. Ele foi apedrejado em Listra. E ele foi encurralado em Tessalônica. Foi chamado em tagarela em Atenas. Enfrentou feras em Éfeso. Foi acusado em Cesareia. Enfrentou náufrago em Roma. Ele tinha muitos motivos para ser uma pessoa triste. E o que ele estava dizendo ali naquela carta aos Filipenses? Capítulo 4, versículo 4. Estava ajudando aquelas irmãs que ajudavam ele na obra a serem alegres. Estava orientando para que elas fossem alegres. E hoje eu sei que eu tenho vários motivos que nos tenta roubar a nossa alegria. Um dos motivos, as circunstâncias, é um dos motivos que nos tira a alegria. A doença, falta de emprego, uma necessidade básica, enfim. São vários problemas. Um filho que de repente está mal encaminhado, um divórcio, a perda de um ente querido, enfim. Por exemplo, quantas pessoas perderam seus entes queridos nessa tragédia que houve em Petrópolis? Quantas pessoas perderam as famílias, ficaram sozinhas e sem nada, sem as pessoas que amavam, sem os bens materiais? O que restou foi a vida. E essas pessoas têm que achar força em quem? Em Deus, para continuar. Elas não podem desistir, porque ainda há vida, enquanto a vida há esperança. Tem que se firmar em Deus e continuar firme. Eu mesma, quando perdi meu pai, eu fiquei 6 meses chorando. Aceitei Jesus, ele não concordou, então ele falou, eu ou Jesus, então eu preferi Jesus na época. E depois de orar muito tempo,
Eu tive a oportunidade de falar com ele novamente. Vocês não imaginam a alegria que foi falar com meu pai novamente. E 15 dias depois que eu voltei a falar, que ele me aceitou e que ele estava me elogiando e que eu havia mostrado para ele que não era fogo de palha. Realmente eu tinha aceitado Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando eu voltei a falar com ele novamente, meu esposo já tinha aceitado Jesus, já tinha se passado 10 anos. Não fiquei esse tempo todo sem falar com ele, não. Alguns meses. Eu fiquei sabendo que ele falou, ou eu, ou ele, ou Deus. E que se eu havia escolhido Deus, que não era para eu vir mais na casa dele. E aí eu fiquei uns meses orando e pedindo a Deus para poder falar com meu pai novamente, que Deus tocasse meu coração, porque eu amava meu pai. E aí, graças a Deus, Deus permitiu, e meu esposo também já estava orando junto comigo, porque ele já tinha aceitado Jesus. E meu esposo falou, olha, vamos passar na casa do seu pai hoje? Aí eu falei, amém, vamos sim, porque era o que eu mais queria. E aí nós saímos da consagração e fomos na casa dele. Passamos na porta e cheguei, ele estava trabalhando, eu, benção, pai. Ele estava lixando com aquela máquina lixadeira ligada, aquele barulhão. Ele desligou para ele me abençoar. Agora imagina como eu fiquei, enquanto ele estava terminando de lixar madeira. E aí quando ele desligou o aparelho, ele, Deus te abençoe, minha filha. E todo alegre, todo feliz, e falou, nossa, graças a Deus, que bom que... Paulinho, você aceitou Jesus mesmo, né? Ela te ganhou, ela te levou para a igreja. Enfim, fui tratada com o maior carinho pelo meu pai naquele dia. E eu fui para casa, parecia que eu estava no céu. E foi um dia muito alegre, foi semana alegre. Mas aí passou 15 dias, meu pai faleceu e eu não cheguei a voltar na casa dele de novo. Imagina a tristeza que foi para mim, perder meu pai. Daquela forma. Quando eu havia falado com ele, quando eu havia voltado, sabe, sentir o carinho dele, poder retribuir o carinho dele, Deus levou. E aí foi mais uma vez que eu errei, porque eu não conseguia entender essa morte súbita. Poxa, meu Deus, mas logo agora eu não conseguia entender os planos de Deus. Mas todas as pessoas têm o tempo certo que Deus vai levar. Eu mesmo já tenho o tempo determinado por Deus aqui nessa terra. Eu é que não sei qual é o dia, qual é a hora. E eu fiquei questionando com Deus por quê. E meu pai tinha 60 anos de idade. E eu fiquei 6 meses chorando. Aí eu fui na casa de uma irmã, pedi oração, dobrei meu joelho. E essa irmã orou por mim. E a partir daquele dia, aquela tristeza saiu. Aquela tristeza saiu. 6 meses que eu passei chorando pela morte do meu pai. E eu era uma serva do Senhor. É claro que isso rouba a nossa alegria. Mas nós não podemos deixar que ela rouba por muito tempo. Olha quanto tempo eu levei, 6 meses. Se Jesus me levasse naquela época, eu ia para a glória? Triste, revoltada, questionando o poder de Deus e a vontade de Deus? Claro que não, irmãos. A não ser que eu me arrependesse dos meus pecados. Antes de eu ser tirado do meu fôlego de vida. Eu teria que pedir perdão, porque eu estava questionando. Ele morreu por morte natural. Agora imagina, a circunstância rouba a nossa alegria? Se nós não focarmos em Deus e saber que Ele tem um propósito para cada um, que nosso tempo já está determinado e que Ele é que sabe o que é melhor para nós, porque às vezes Ele tira no momento em que a pessoa, naquele momento a pessoa, quem sabe meu pai aceitou Jesus ali, me elogiou tanto, e quem sabe meu pai aceitou Jesus ali naqueles dias, e Deus viu que era necessário levar, porque senão ele ia voltar a pecar. Eu creio, eu acredito, que se ele acreditou, nós não temos que julgar, porque Deus é que sabe. Aquele ladrão que estava do lado de Jesus, Deus viu o coração daquele ladrão, que foi crucificado ali junto com Jesus. Ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque Deus viu a sinceridade de coração. E naquela época eu não entendi. E quantas pessoas deixam que a circunstância rouba a sua alegria? Mas nós não podemos deixar. Se roubar, tem que ser por um momento. Porque nós não conseguimos vigiar 24 horas por dia. Porque se estivermos vigilantes e vivendo em paz, a paz que excede todo entendimento, nós vamos saber, não, Deus sabe o que faz. Deus deu, Deus tirou. Assim como Jó fez. Foi os filhos, foi os bens materiais, foi todos os empregados dele, toda a riqueza dele e a saúde. E ele só falou, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que nós não conseguimos fazer isso às vezes. Mas esse momento tem que ser muito rápido, nós não podemos deixar de vigiar. Nós temos que falar, não, o Senhor sabe de todas as coisas. E tentar buscar alegria no Senhor e chorar aos pés do Senhor, porque Ele sabe que nós estamos tentando, Senhor, me dá graça, me ajuda a suportar esse momento. E Paulo estava fazendo isso lá. Paulo não estava preocupado com o sofrimento dele, ele estava preocupado com o sofrimento dos outros. Ele estava preocupado com essas duas. E ele estava falando do amor. Então a circunstância é um ladrão, que pode roubar sim a nossa alegria.
Outra coisa que pode roubar a nossa alegria, o dinheiro, o amor ao dinheiro. Você trabalhar para conseguir as coisas que você precisa, necessárias, e ter a prosperidade do Senhor é uma coisa. Agora você querer trabalhar cada vez mais, para cada vez adquirir mais bens, vai ficar tudo aqui nessa terra. Nós não vamos levar nada. Vai ficar tudo aqui. Nós não vamos levar nada. Então, para que se matar de trabalhar? Tem que dar atenção para a família, dar atenção para os filhos, dar atenção para os netos, dar atenção para o cônjuge, dar atenção para os amigos e trabalhar assim com decência e ordem. Eu, por exemplo, agora, eu pegava tudo quanto é tipo de causa. Agora eu não quero, estou rejeitando. Às vezes eu mando para colegas. Por quê? Porque eu quero também trabalhar para o Senhor. E além de trabalhar para o Senhor, eu quero trabalhar o suficiente para eu viver com dignidade. Porque ele disse, a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, tudo que pedir a meu Pai em meu nome recebereis. Se eu estiver praticante da palavra dele, obedecendo a palavra dele, é claro que uma hora ou outra eu vou errar, uma hora ou outra eu vou pedir perdão. Mas ele é misericordioso. Ele está sempre atento, com os ouvidos atentos, ele não dorme, ele não cochila. Outra coisa também que rouba a nossa alegria são as pessoas. As pessoas também roubam a nossa alegria se nós não vigiarmos. Olha aqui, por exemplo, Evódia e Cíntica estavam brigando. Essas duas mulheres de Deus que ajudavam Paulo na obra. As pessoas também tiram a nossa alegria. Nós precisamos estar vigilantes, porque quando erra, o outro pode falar, não, calma, vai dar tudo certo. Deus é maior, Deus não dorme. Mas às vezes não, nós nos perdemos nos relacionamentos. E ficamos tristes com nossos colegas, com amigo, com o cônjuge, com o filho. O Espírito Santo de Deus que vive em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu sei que se eu não vigiar, eu vou errar. E outra coisa também que rouba a nossa paz, é a ansiedade. Às vezes nós nos preocupamos demais com as coisas que ainda vão acontecer e que a gente nem sabe se a gente vai chegar lá. Porque o que a gente tem é o hoje, o amanhã não nos pertence. Então posso contar isso? Eu tenho que ser feliz hoje. Eu tenho que fazer o bem hoje. Eu tenho que amar o irmão hoje. Eu tenho que olhar para o irmão e dar um sorriso para ele hoje. E mostrar para ele com obras a minha preocupação com relação a ele. Aquilo que Deus me dá. Eu não vou esperar. Se eu vejo que o irmão está precisando de um alimento, eu vou esperar esse irmão vir me pedir? Ah, não dei não, porque ele me pediu. Não, eu vou chegar para esse irmão e vou falar. Você está precisando de alguma coisa? Porque o servo do Senhor, ele veio para viver e ter uma vida abundante. Não é uma vida de falta. Uma vida de escassez. Não é uma vida abundante. Só que as nossas escolhas é que, às vezes, nos impede de viver essa vida de abundância. Ou, às vezes, a nossa desistência, porque nós não persistimos. Paulo não deixou de fazer a obra do Senhor, mesmo na cadeia. Eu falei vários tipos de coisas que Paulo sofreu. E, mesmo assim, ele continuou fazendo a obra do Senhor. E, às vezes, nós, por conta dos nossos problemas que não tem nem como comparar com a morte e a crucificação de Jesus na cruz, nós ficamos deprimidos. Então, isso não pode acontecer, nós temos que lutar contra isso. E eu sou uma pessoa que estou aqui lutando contra o humor depressivo. Eu não deixei de trabalhar, nesse tempo todo Deus me deu graça. Deixei só um tempo de ir à igreja por conta do humor depressivo e não chamar a atenção negativamente das pessoas, porque a igreja é um lugar que nós vamos para ter comunhão com os irmãos. E eu só ia para chorar e chorar de soluçar. Então, fiquei um tempo sem ir. E eu não vou deixar que esse humor depressivo venha continuar roubando a minha alegria. Não, eu vou me permitir sim estar no meio dos irmãos e falar da palavra dele e fazer a obra do Senhor à medida que Deus for permitindo, que for abrindo as portas. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Eu jamais pensei que eu ia ser uma youtuber. E foi Deus que direcionou. Comecei a fazer curso de capacitação para trabalhar na área previdenciária. Nesse curso de capacitação, eu aprendi que nós temos que ir para a internet, vender o nosso serviço. Porque nós temos que continuar nos aperfeiçoando a cada dia, a cada instante, não deixar que a ansiedade rouba a nossa alegria. Nem a ansiedade, nem o dinheiro, nem a circunstância, nem as pessoas. Temos que adorar a Deus pelo que Ele é, porque Ele é amor e nos amou de tal forma que deu seu Filho para morrer por nós. Imagina você dar seu Filho para morrer na cruz por conta do pecado da humanidade. Olha o tamanho do amor do nosso Deus para conosco. Nós temos que dar graça a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda fará. Lute, confie em Deus, creia que isso daí é o melhor que Deus poderia permitir acontecer na sua vida. Mas como entender isso? Porque Deus tem um plano que nós não sabemos.
Tem coisas que não é revelado a nós. E não cabe a nós entender. Somente temos que confiar que foi o melhor. A gente não sabe. Por que Deus permitiu? Enfim, amados, adore a Deus. Dê graças a Deus pelo que você é. Pela casa que você tem. Pela roupa que você veste. Pelo sol que te aquece. Pela chuva que molha a terra, que nos dá o fruto. Pelos frutos. Pelo ar que você respira. Pela cama que você dorme. Pela pessoa que você tem ao seu lado. Mesmo que às vezes ela te faça chorar. Nós somos imperfeitos, perfeito é só Deus. Nós buscamos a perfeição em Deus. Agradeça a Deus que você pode enxergar, você pode falar, você pode ouvir, você pode andar. E mesmo se você não pudesse fazer todas essas coisas, assim como Jó, você ainda tem que agradecer. Se você crê que Ele está fazendo o melhor, e que se você está passando por essa situação, que eu não sei o que é, eu sei da minha, que é fibromialgia, humor depressivo, e eu estou tentando sair dessa. E Deus já está me tirando. Pela fé eu já saí. A circunstância dizem, não, mas eu já recebi o que Deus falou para mim com relação a isso. E você também vai sair se você tiver com alguma coisa que Deus sabe, algum sofrimento que você está passando, que Deus permitiu porque Ele viu que era melhor para você. Alguma coisa que Deus está querendo trazer, assim como Ele permitiu na vida de Jó. E Jó não pecou. Jó só fez várias perguntas para Deus que ficou sem resposta. Mas Jó, quando orava para os seus amigos, Deus deu em dobro para Jó. Tudo que ele havia pedido. Deus deu em dobro, Ele pode fazer isso na sua vida. Basta você crer, basta você fazer a vontade do Senhor, não faça a sua vontade. Crucifica o seu eu, a sua carne. A carne tende para o pecado, mas o Espírito que mora no nosso corpo, ele precisa ser alimentado. E por isso que nós alimentamos com o quê? Com jejum, com oração, buscando a palavra do Senhor, indo à igreja, tendo comunhão com os irmãos, mesmo que você não vá, mesmo que você fique como eu, às vezes, por um tempo impedido de ir à igreja. Mas você, no seu coração, tem que amar os seus irmãos e não ter nada contra eles. Se tiver alguma coisa, tem que liberar o perdão e perdoar, porque você também erra. Santo, só foi Jesus. Nós somos falhos, mas nós buscamos a perfeição em Deus. E você que ainda não aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador, esse Jesus que morreu na cruz do Calvário por você, esse Deus tão amoroso, que deu o seu Filho por amor a você, para você ser chamado, porque outrora nós não teríamos esse direito de ter a vida eterna e de ser chamados filhos de Deus. Nós já estávamos condenados ao sofrimento eterno, mas Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho por amor a mim, por amor a você. Então não rejeite, comece a buscá-lo, comece a ouvir a palavra de Deus, comece a ler a palavra de Deus, meditar, e Deus vai te encher, e você vai sentir que Deus é contigo. E você vai começar a sentir força para poder resistir às coisas ruins. E você vai poder sentir alegria. Essa alegria que Paulo falou, mesmo passando por várias adversidades que já foi citado aqui nesse vídeo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.